bem-vindos todos que chegaram também. Acho que chegou gente depois, né, da meditação, não sei. E em nome da STB, boas-vindas a todos. E queria saber um pouquinho como foi a meditação. Quem veio pela primeira vez, como é que foi parar, ficar em silêncio. Estranho? Como é que foi para vocês? As palavras e as instruções ajudam de alguma forma a voltar, né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção no movimento, no barulho, aí depois você pensa em alguma coisa do dia a dia, aí você volta, aí você conta, aí ajuda bastante. Eu voltei várias vezes. Legal. Mas é difícil. Muita gente usa CDs para meditar, ou usa no nosso site as gravações de meditação guiada. Porque no início é um exercício mesmo, né? A gente tem que aprender. Muita dor, você sentiu? Nas pernas? Uma posição que a gente não está acostumado, né? A gente passa o dia inteiro em pé ou sentado na cadeira. Então é legal fazer yoga. Você fez hoje yoga? Foi jeito que fez, né? Isso ajuda também a soltar a perna. E é também observar a sensação. O que é essa dor, né? O que ela me gera de reação? Irritação? Má vontade? Quero que acabe aquilo logo, quero fugir daquilo. Será que na vida eu também lido com dores dessa maneira? Né? Então, é quase que um laboratório, assim, é bem interessante. Usar mosquito que fica né, irritando a gente. Como o mosquito pode desestruturar completamente, né, a gente. Poxa, eu quero meditar, né? Para! Mas existem várias formas de lidar com os obstáculos, o sono, a má vontade, a dor, né, a mente muito agitada, e o Buda ele ensina várias técnicas para lidar com isso, e aqui a gente vai praticando isso. No sono a gente sente que a mente está muito assim, a gente abre os olhos, melhora a postura, traz para a mente um pensamento mais forte, que gere uma atenção maior, tipo, fazer uma meditação sobre a morte, por exemplo, ou uma meditação que você cultive muito amor-bondade de uma maneira muito forte, quase quente, isso faz você acordar também, tipo, lembrar de alguém que você amou muito, alguém que já te ajudou na sua vida, isso traz na mente uma emoção que é difícil ficar sonolenta, sua mente fica mais acordada. Quando a mente fica muito agitada, focar no corpo, nas sensações, no vento, no suor. Aí a mente começa... Ela é tipo um elefante, ela tá sempre né, querendo ir para fora, né? Quando você fecha, né, e tem que ir para dentro, não é natural, a mente não está muito confortável. Ela é tipo um bebê que quer ver coisinhas e brincar, né? Então você vai ensinando a mente que é bom ficar quieta também, é bom ficar aqui, né? Então, assim, convido vocês que estão vindo pela primeira vez a tentarem vir uma vez por semana, pelo menos, que aqui é como se fosse um curso, a gente vai avançando, e aí, de acordo com o seu interesse, se você quiser, você faz parte dos grupos de estudo, faz um retiro, são 2 dias de silêncio, a mente já fica bem mais tranquila, você vive a meditação no dia a dia, comendo, limpando, trabalhando, não só sentado, mas cultivar esse estado de presença, de atenção na vida também, né? na nossa vida diária. É esse que é o segredo. Não é sair correndo, fazer tudo correndo, peraí que eu tenho que meditar. Aí você corre e senta, pronto, agora eu vou meditar. Não é isso. É você na vida tentar aplicar, quando você fecha uma porta, quando você senta para dirigir, quando você vai falar com alguém, você cultivar esse estado de atenção, de não reação automática. Mas então, vou aproveitar esse tempinho que a gente tem, até meio-dia só, né? Geralmente. Então, a gente tem 30 minutos, eu vou tentar, na medida do impossível, falar um pouquinho. Foram 5 países, né, que eu tive nesses últimos 4 meses, nessa coisa que eu chamei de Tour dos Mosteiros, né? Eu dei um nome assim, cool para esse movimento, que acabou sendo um movimento
foco principal foi conhecer esses mosteiros na Europa, mosteiros Theravada, de budismo da floresta, que é essa tradição que a gente pratica aqui. E a gente já recebeu alguns dos monges que eu cheguei a visitar, e aí todos mandaram lembranças para cá. Não tá vendo? Será que o Buda se incomoda de eu voltar aqui? Eu posso derrubar o Buda, que é um mau karma, né? Tá bom? Só que a estupa tá no meio do Brasil aqui, né? Não sinal, né? É. São as relíquias, né, que vão chegar. Você tá me entendendo o espanhol? Pode? Então, na verdade, assim, só para resgatar, assim, como é que tudo isso começou? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bastante, pouco tive férias onde você pode realmente se desligar de tudo e passar um mês por ano fora, enfim, com a sua família e tal. Eu acho que nos últimos anos eu tive uma vida assim bem intensa, né, de trabalho, trabalhando com diversas coisas. E a chegada do Bhante Rahula aqui em janeiro de 2015 foi muito forte para mim. Foi assim, eu tomei uma decisão no último emprego que eu saí, que foi um emprego que eu fui demitida em outubro. Eu decidi que a partir daquele dia eu ia me dedicar mais ao Dhamma, eu ia ficar mais focada na minha prática espiritual e sabendo que esse monge vinha, ia ser um momento especial, porque ele estaria aqui, teriam pessoas vivendo nessa casa e eu vivi 4 meses aqui. Praticando de manhã, né, como o Ícaro está vivendo aqui, né, a gente fica muito investido na nossa prática, né, e a prática o dia inteiro, porque quem acha que viver num mosteiro é completa paz, serenidade, né, que você pulsa amor 24 horas por dia, está muito enganado, né? A gente convive, a gente tem relacionamentos, a gente tem conflitos, a gente tem muito trabalho, né, físico, e a gente tem prática de 5 horas da manhã, prática de noite, de yoga, então a gente também tem que estar bem, né, para as práticas e estar convivendo com o grupo, e tem momentos sozinho. E esses 4 meses foram muito poderosos para mim. Foi muito forte viver aqui. E especialmente viver com esses 2 jovens, que os 2 queriam virar monges. E a gente aqui tem um programa, uma prática de ajudar essas pessoas. E graças à generosidade de pessoas que frequentam aqui, a gente consegue pagar a passagem de pessoas que querem se tornar monjas e indicar um lugar para eles estudarem lá fora. E foi poderoso para mim ver um jovem de 21 anos e um de 35, quase a minha idade, querendo fervorosamente viver essa vida espiritual. E eu fiquei me perguntando, mas o que leva uma pessoa a isso? Né? E fazendo essa pergunta para mim mesma, quantas vezes eu mesma quis, né, de uma maneira mais assim, focada, viver no mosteiro, né, e fazer votos mais compromissados com essa prática, né? E aí isso me colocou essa questão, o que leva uma pessoa a querer a vida monástica e quais são as dificuldades e a beleza disso. E aí eu falei muito com o Bhante Rahula sobre isso, e ele falou assim, você precisa conhecer monges, porque a gente não tem monges Theravada no Brasil, é muito raro conviver com monges. E ele falou, em junho, na Alemanha, vai acontecer um fato histórico, que é a primeira ordenação de monjas, bhikkhunis, nuns, né? Na Europa, na Alemanha. Então, vai ser um evento maravilhoso, vai ter todas as monjas que vão apoiar esse evento, vão estar lá, e é uma coisa muito polêmica, que na tradição Theravada da Tailândia, as mulheres não podem se tornar monjas, elas podem se tornar Siladaras, que são mulheres que vivem nos 10 preceitos, e elas vivem praticamente como monjas, mas elas não têm na hierarquia monástica a mesma, digamos assim, os mesmos papéis. No Sri Lanka, as mulheres podem ser monjas, totalmente ordenadas. Então, monjas do Sri Lanka iriam vir para a Alemanha, ia ser lindo, enfim, pessoas do mundo todo.
E aí aquilo ficou no meu coração, esses 4 meses que eu estava aqui, e aí eu decidi, eu vou fazer o que for para ir. E aí as condições e as causas ajudaram, eu tinha um dinheiro guardado dos últimos trabalhos, e aí eu decidi, mas ir até o outro lado do oceano é muito longe, a gente precisa aproveitar ao máximo. Então se eu vou para a Europa, eu quero conhecer os outros mosteiros de lá. Ok? Can you understand this? I decided to go to Germany to the first nuns ordination, and if I was in Germany, I should know other places in Europe, monasteries, to also know about what makes somebody go forth the spiritual life, monastic life. Aí a tentação foi muito grande, porque o Bhante ele sabe trabalhar com a mente dos seus discípulos, né? Ele falou assim, ó, você vai perder, vai ter o Bhante Gunaratana lá. O Bhante Gunaratana, para quem não conhece, ele tem 85 anos, né, talvez. E ele é um monge que não vem mais para o Brasil, provavelmente, ele é muito querido por nós, né. E aí o Bhante mandou uma foto de uma montanha maravilhosa, que eles iam fazer uma trilha, iam levar o Bhante Gunaratana, vários monges. Aí foi colocando cada vez mais o gostinho na minha boca de, nossa, eu preciso ir para esse evento, vai ser uma experiência incrível. E foi isso. A primeira parada foi em Berlim. Eu fiquei na casa de uma menina que é nossa amiga do Dhamma, ela ajuda a organizar também retiros em Belo Horizonte. Ela é muito amiga desse monge, do Bhante Rahula. E de lá fui para essa cidadezinha pequena chamada Kempten, que é onde é o Anandya Vihara. O Anandya Vihara é um mosteiro só de mulheres. São 3 monjas que moram lá, agora 4. E essa monja, a Ayadhira, foi ordenada com... Ela tem cerca de 60 anos e ela já praticava há muito tempo. E a coisa mais linda nesse momento foi ver as 8 monjas, vieram 3 monjas do Sri Lanka, uma da Coreia, uma da Tailândia, outra dos Estados Unidos, 2 dos Estados Unidos. Então você imagina todas essas mulheres e do lado vários monges, mais de 15 monges, que vieram apoiar essa cerimônia, mesmo sabendo que era uma cerimônia polêmica, porque muitos outros monges poderiam criticar eles estarem ali, que é como se não fosse uma coisa meio que forbidden, sabe? Meio que proibida para as mulheres se tornarem monges. E entre esses monges estava o Bhante Gunaratana, esse de 80 anos, Bhanteji, e o Analayo, o venerável Analayo, que é um monge alemão, que fala espanhol, alemão, francês, inglês, é uma pessoa muito conhecida, que escreve textos maravilhosos, é um que a gente chama scholar, é um acadêmico do Dhamma, faz textos muito, muito especiais. E ele fez o discurso onde ele apoiava as mulheres. E ele mostrava, segundo o Vinaya e todos os ensinamentos do Buda, do Código de Disciplina, que sim, as mulheres têm direito de ser monjas. Para isso é preciso ter 4 mulheres para ordenar uma. E aí ele explica algumas outras possibilidades. Um monge ordenar uma monja e se não tem as 4, o que pode ser feito. E foi muito bonito ver assim, toda aquela sala lotada, imagina 3 vezes mais essa sala aqui já é poderosa, né, em termos de incêndio, né, uma energia muito boa. Imagina 3 vezes mais pessoas ouvindo esse monge e celebrando esse dia especial, né? Então a cerimônia começou num espaço assim comum, como esse daqui, e depois foi numa stupa, onde só os monges e as monjas entraram, a gente não pôde entrar. E é um stupa onde tem relíquias do Buda, que são pedacinhos de ossos do próprio Buda. Então é um lugar que tem Você chega, você dá vontade de entrar e ficar quietinho, meditar, não dá vontade de falar mais nada, é um lugar maravilhoso. Então a gente foi do Anandya Vihara para o Metta Vihara, para esse local, onde foi a casinha, onde foi o resto da cerimônia. E servimos o almoço dos monges, foi muito bonito. O Metta Vihara fica bem do lado do Anandya Vihara, é um mosteiro que era da Ayakema. Não sei se alguém já ouviu falar aqui da Ayakema.
A Ekema era uma monja alemã, foi uma das raras monjas alemãs. Para ela se ordenar, ela teve que ir para o Sri Lanka, se não me engano. E ela morreu de câncer, mas ela é autora de mais de 10 livros. E ela é muito focada na prática dos jhanas, da concentração. E é uma monja incrível. E aí, imagina, o lugar que ela criou, e assim que ela conseguiu finalizar o mosteiro, logo depois ela morreu. Então, tem toda a intenção da vida daquela mulher ali. É uma coisa incrível. Os quartos, é tudo... Você vê amor em cada detalhe daquela casa, assim, da limpeza, do cuidado, dos voluntários que trabalham lá com seriedade, é incrível. Então, na Alemanha, assim, eu fiz algumas entrevistas, que foi o trabalho que eu comecei a fazer, de entrevistar essas monjas, esses monges, pessoas leigas. E lá, para mim, a entrevista mais especial foi com uma mulher que não é monja, a Mariane. Ela morou mais de 10 anos no mosteiro, e o marido dela, com 60 e tantos anos, decidiu ser monge. E ela apoiou o marido dela, e ela ia lá dar comida para ele no mosteiro, enfim. Então, muito bonito, assim, como o amor dela se transformou em, né, de um amor meu marido, pai dos meus filhos, para um amor por alguém que se tornou um amigo espiritual, né? E a Mariane é incrível, uma mulher já de 70 e poucos anos, com uma energia, assim, adolescente, muito especial. E a entrevista dela também vai estar nesse vídeo. Depois eu fui para a França, lá eu não fui a mosteiros, lá eu fiquei num encontro intercultural ligado a línguas minoritárias, línguas que estão desaparecendo no mundo. Então é um evento que a minha irmã organiza lá, ele dura uma semana, e ele traz pessoas do mundo inteiro para falar sobre desigualdade, a questão da memória da gente que está na nossa língua. Se a gente perde uma língua, a gente perde arte, ciência, religião, medicina, astronomia, está tudo na língua, né? E especialmente a língua dos judeus, né, o Yiddish, que depois do Holocausto, dos milhões de pessoas mortas, muitas pessoas esqueceram o Yiddish. E o árabe, a língua dos ciganos, o romani, enfim. E lá foi um lugar muito de dama também, que lá eu pude ser voluntária com as crianças, e aí eu fiz um jornalzinho digital com as crianças que tiravam fotos do evento, escreviam matérias, eram os pequenos jornalistas, e tinham duas muçulmanas, um cristão, um judeu, tinha gente de várias culturas, era bem interessante. Então de lá eu fui para Portugal, lá eu fiquei no Sumidarama, que é um mosteiro novo, tem 3 anos, eu acho. E lá o abade lá é o Ajahn Badiro, que é um nosso amigo que já veio aqui, né, o Ajahn Badiro. Ele é da Inglaterra, na verdade ele não é da Inglaterra, mas ele nasceu em Kuala Lumpur, não? É verdade, né? Ele é Malásia. na Malásia. Ele nasceu na Malásia, é um cara super tecnológico, é o monge com mais coisas digitais que eu já vi na vida. E ele é um grande amigo, ele mandou um abraço para todo mundo. Um abraço não, né? Greetings, saudações para todos aqui. E lá moram 4 monges, um da República Tcheca, 2 portugueses e um húngaro, lembrei do Átila. E a gente lá, os voluntários trabalham, ajudam, praticam em palestras, mas é um grupo super pequeno e eu fiquei impressionada como eles conseguem sobreviver. 5 monges morando num mosteiro em Portugal, um país super católico. Nos pujas vem poucas pessoas ainda, porque eles estão começando. Nas cerimônias vem bastante gente. Teve uma cerimônia muito bonita lá, que a gente fez, que foi o dia do discurso do Buda, o Dhammacakkappavattana Sutta. Foi um dia assim, super especial. E aí a gente circulou pelo mosteiro levando velas, foi bem bonito. Mas lá eles trabalham de uma seguinte forma: se a pessoa não pode ir doar comida, que os monges não cozinham. Então, se ninguém vier doar comida, o que acontece? Eles não comem, não tem comida. E nunca faltou comida nesse mosteiro. Então, é muito impressionante como a generosidade das pessoas faz aquela coisa funcionar. É como se fosse uma fábrica de generosidade.
E quem não pode ir, conta com a generosidade de uma senhora, uma pessoa incrível, a Rosário, que ela se oferece a ir pela pessoa. Então imagina, você não pode ir, fala com a Rosário, oferece para a Rosário recurso, ela vai comprar comida, ela vai fazer a comida e ela vai levar. Então ela faz a dana pelos outros. Telling them about a woman that helps the monastery. If you cannot go to the monastery, you pay her and she cooks for the monks and offers in your name. Esse é o do Dâmico. Esse é o do Dâmico, o Ajahn Dâmico, né, que agora fez 10 anos como monge, e é um monge português, e é muito importante ter monges portugueses lá, porque se todos falam inglês, como é que vai ser a relação com os portugueses? E o que eu reparei foi o segundo mosteiro que eu fui, onde se faz a meditação da amor-bondade na língua própria. Então, na Alemanha se faz a meditação da amor-bondade em alemão. Em Portugal se faz em português. E na Inglaterra se faz em inglês. Na Itália se faz em italiano. Porque é como se a meditação da amor-bondade fosse tão importante que tem que ser na sua língua, né? É importante para você realmente fazer de coração. É bom para aprender línguas, né? Você vai em cada mosteiro aprendendo. Então, assim, Portugal, eu vi uma outra face também da vida de comunidade, que muitas vezes a gente se preocupa muito com as regras no mosteiro, né? Não pode isso, não pode aquilo. A gente é bem focado na disciplina, né? Tem que praticar 3 horas por dia, a gente se coloca algumas metas. Em Portugal a coisa é muito leve. Os monges não dizem para ninguém o que fazer. Você sabe que você tem que meditar de manhã às 5 horas e de noite às 7. O resto é livre. Você trabalha 2 horas por dia de manhã, você faz o almoço se você quiser para oferecer aos monges. Mas é um senso de liberdade, de estar à vontade, que você não sente uma pressão, entende? Em alguns lugares, eu acho que em alguns mosteiros existe uma coisa muito tensa, de que você tem que se preocupar com como você anda, como você fala. E eu conheci jovens que estavam indo pela primeira vez para esse mosteiro, dormindo lá, e eles falavam besteira, se abraçavam, assim, não tinha... Isso não incomodava os monges. Era como se eles soubessem que para algumas pessoas é assim, e é assim que é o primeiro contato com o Dhamma. E se for muito rígido, as pessoas não vão voltar. Então eu senti que é um mosteiro muito amoroso, muito alegre. Os monges estão rindo o tempo inteiro, sabe? E não tem muito trabalho nesse caso. Assim. O trabalho, eles tentam fazer um mosteiro pequeno para não ter todo mundo trabalhando demais. Só que eles compraram uma terra, graças à generosidade de uma pessoa. Tinha uma oferta de um terreno do lado do mosteiro. E se eles demorassem muito, talvez iriam perder. Era tipo assim, a oferta estava baixando, então a hora de comprar era aquela e não tinha o dinheiro. Demorou alguns dias, a notícia se espalhou dessa compra do mosteiro, da possibilidade, e uma pessoa depositou 400 mil, se não me engano, um valor assim, bem grande, e o mosteiro aconteceu. Então, assim, é incrível como a generosidade de um grupo ou de uma pessoa pode mudar o caminho completamente da vida de várias pessoas. Porque um mosteiro como esse provavelmente vai receber milhares de pessoas por ano, né? E monges que estão circulando também pela Europa. E a propriedade é linda, tem um rio, tem uma nascente, tem carvalhos. Carvalho é aquele que tem pinha, né? Pinha, que tem pinheiros. Maravilhoso. Muito inspirador. Então, saindo de Portugal, fora isso também, óbvio, vi amigos, também tive um momento de turismo, foi muito bom, muito especial, revi pessoas que eu não via há 8 anos, que eu tinha conhecido na Inglaterra, foi muito especial. Eu fui para a Inglaterra. Lá eu reencontrei a Maravati, que é o mosteiro, é um dos maiores mosteiros da Europa, se não me engano. Tem mais de... Na época estavam pelo menos uns 35 monges lá, sendo 10 mulheres e uns 25 homens, sendo deles acho que uns 5 anagárikas, pessoas de branco que estão pretendendo ser monges. Então vocês imaginam, esse lugar era uma antiga base do exército.
Então eram várias casas, depois virou uma escola, uma estrutura imensa, dormitório para 20 pessoas, casinhas de monges espalhadas por vários lugares, uma estupa maravilhosa com um parque em volta e árvores, que as pessoas, quando morre alguém, você planta a árvore em nome da pessoa, coloca as cinzas se quiser. Então assim, um parque de árvore e cada árvore é uma pessoa que passou por ali, sabe? É muito, muito inspirador. E ali eu vi uma coisa que eu já tinha visto um pouco em Portugal, que é, eu chamo de milagre, assim, porque eu acho que é meio que um milagre. A gente acha que milagre é uma coisa meio cristã, né? Tipo, levanta-te e anda, né? Uma coisa assim. Mas milagre eu acho que é quando coisas maravilhosas acontecem. E coisas motivadas por um coração que quer doar, que quer oferecer, que se sente feliz quando oferece. E o povo tailandês, especialmente, nesses mosteiros, é um dos que mais participa e doa. Eles vêm com comida de 1 hora de viagem, a família inteira. Eles passam o dia inteiro no mosteiro, um dia por semana, e vêm doar, cozinhar, lavar, limpar. Na Itália, que é um outro capítulo, eu trabalhei com as mulheres tailandesas, elas faziam comida no café da manhã, que o café da manhã tailandês não é um café da manhã, é quase um almoço, né? Depois faziam o almoço, depois a gente ia para a casa nova que estava sendo construída e trabalhava com cimento. Alguém aqui já trabalhou com cimento? Aplainar chão? A gente fez isso aqui, a gente teve que pagar pessoas para fazer, algumas pessoas até ajudavam. Mas é um trabalho de você esfregar o chão com uma madeira para o cimento ficar plano, aquele cimento que já está endurecendo. É brutal. De bota, com cimento no cabelo, aquelas mulheres incansáveis e rindo, falando brincadeiras, e os monges trabalhando também. Então, assim, isso foi na Itália, né? Mas na Inglaterra, especialmente, a quantidade de alimentos que todo almoço é feito é incrível. É uma mesa e não tem fim. E os 40, cerca de 35, 40 monásticos comem, primeiro os homens, depois as mulheres, e depois 50 pessoas que vieram almoçar comem também, e ainda sobra comida. Assim, eu não consigo achar isso normal. Não sei porque eu vivo no Brasil, mas assim, é incrível. I'm telling them about the generosity of Thai people. They bring food every day to the monastery, and more than 100 people eat, and there is enough food for everyone. It's amazing how generous they are. And they work hard, they work in the pairs too. It's amazing. Então, assim, quando eu penso em generosidade, eu lembro muito desse povo tailandês. Eu acho que a gratidão que o mundo tem que ter a eles, porque muitos mosteiros no mundo inteiro só existem porque eles mandam recurso de lá para que esses mosteiros possam existir. E muitas vezes as pessoas que moram do lado não podem vir apoiar e eles vêm, né, os imigrantes principalmente fazem esse trabalho. Na Inglaterra, eu fiz algumas entrevistas bem interessantes. Uma delas foi com um monge que se chama Ahimsico. Ahimsa é não violência. Eu já adorei ele por esse nome porque eu estudo muito essas práticas de não violência. O Ahimsico é um monge assim, muito engraçado, divertido, inteligente, tem humor muito americano, assim. E ele foi bailarino de uma super companhia nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. E ele era um cara para ser tipo um Baryshnikov da Inglaterra, um super bailarino. E alguma coisa chamou ele cada vez mais para a prática. E ele deu uma entrevista onde eu nunca tinha visto um monge falar de amor. Amor no sentido casal, né? Esse amor de parceria mais íntima, né? E foi muito bonito como ele contou como foi difícil para ele tomar essa decisão e deixar essa mulher. E como durante muito tempo ele ainda pensava nela todos os dias. E ele várias vezes pensou em deixar de ser monge para voltar para ela. E a forma como ele fala isso não é uma forma do tipo, mas aí eu não pequei, mas eu não quis, a minha fé foi mais forte. Não. Ele fala de uma maneira muito compassiva com ele mesmo e muito humana, sabe?
de que a escolha melhor para ele foi a vida monástica. E muito divertido e alegre, nada pesado, sabe? Então, assim, eu gostei muito de estar com ele. Ele é um monge que ficou muito interessado em vir para o Brasil. Ele falou que gostaria de estar aqui, mas ele tem uma necessidade de também ter um pouco de silêncio, de ficar um pouco sozinho, de não ensinar o tempo inteiro. E alguns monges têm essa necessidade. Então, a gente, quando recebe um monge, também tem que pensar sobre isso. Em Amaravati, eu conversei muito também com a Jansundara, que era uma monja que eu tinha medo na época. Ela é uma francesa grande, assim, forte. E eu achava que ela era a chefe lá das monjas e que eu tinha que ter um pouco de, sabe, assim, uma pessoa que te inspira um certo medo, assim. E um dia eu me surpreendi com a Jansundara me chamando: "Hey, Fabiana, let's go for a walk." Tipo, vamos caminhar comigo. Quero pessoas da América do Sul perto de mim. Vocês são muito, muito alegres, eu me sinto à vontade. Eu falei, tá bom, vamos lá. E a gente passou 1h30 juntas com mais uma espanhola. E ela se abriu de uma maneira tão bonita, sabe? E mostrou um lado tão humano daquela mulher que há 35 anos é monja, que mantém um grupo de monjas passando por várias dificuldades na Inglaterra. Eram 25 monjas, passaram a 15, 10, cada vez mais encolhendo, devido a várias questões que aconteceram ao longo desses anos com a Ordem das Mulheres. E ela ali, firme, sabe? Mas com uma alegria e eu acho que uma liberdade que só depois de 35 anos de monge você consegue. Como o Bhante Rahula tem, né? De passear, fazer trilha, de se dar a liberdade também, de viver algumas coisas, né? And telling them about a nun that was very special for me. I was afraid of her, she was very serious, but she opened herself to me and I saw her human side in a very deep way, and it was really special to be with her and see that being a nun it's not something so, you know, you can be free and you can do things that can nourish you. It's very special. E lá eu conheci também o Martin, que foi, acho que foi a entrevista mais surpreendente para mim. Martin é um senhor que vem de Bengalas todo dia para almoçar em Amaravati e ele foi um dos maiores doadores durante muito tempo lá. E eu ficava olhando aquele homem que ia, que vinha, de muletas, entrava no carro e dirigia, e ia embora. E todos vinham falar com ele, abraçar ele, e eu fiquei, gente, eu tenho que conhecer esse cara. E aí eu, como sempre, do meu jeito, né, fui lá: "Oi, você é o Martin? Posso falar com você?" E aí conversei um pouco com ele e vi que eu tinha que fazer uma entrevista com ele. E ele foi completamente aberto, né, na entrevista. Em breve, a história do Martin. Ele é judeu. Quando ele era jovem, ele namorava uma menina com 16 anos. Era o amor da vida dele. Os dois se amavam muito, muito. Ela judia também. E aquele amor que começou num salão da faculdade, os dois muito inteligentes, falando de política, de história. O namoro foi fluindo, ela engravidou. E nisso que ela engravidou, a família não aceitou. Uma família muito tradicional. E deixaram ela ter o bebê, e tiraram o bebê dela, e colocaram o bebê para adoção. O casal foi separado. Se não me engano, o Martin foi mandado para Israel ou para outro país, e ela ficou. E depois de anos ele conseguiu voltar e pegou um avião, encontrou com ela já maior de idade, e casou com ela. Tipo, agora a família não pode mais nos separar. Viveram juntos mais de 50 anos, talvez, 40 anos. E ela faleceu há pouco tempo. Só que antes dela falecer, eles estavam no Natal em casa sozinhos, os dois, como sempre. Os dois não tiveram mais filhos depois da dor da perda desse bebê. Na verdade, o porteiro traz os cartões e vem um cartão de Natal escrito assim: "De alguma maneira, nossa vida está intimamente ligada. Acho que precisamos conversar." Um telefone. Martin liga para o telefone. Era o filho dele. Esse bebê conseguiu encontrar uma pessoa que era ligada a uma pessoa, que era ligada ao trabalho da mãe. E ele traçou todos os passos e ele chegou até o pai e a mãe. O Martin disse que ele não... Sabe aquele momento que você fica no branco, você não sabe o que faz? Eu quero ver essa pessoa, não quero. Será que é ele? Será que é uma fraude?
Alguns dias depois, os dois vieram, ele e a esposa, e realmente a cara do pai, não tem como não ser. Óbvio que eles conversaram, choraram, riram. Estranho, né, se reconhecer um pai depois de muitos e muitos anos. E a história continuou, eles continuaram se vendo. A partir de agora, né, a Martin e a mulher tendo um filho. E esse marido também acabou descobrindo que ele tinha uma filha que ele não sabia. Uma pessoa engravidou dele, não informou a ele que ele era pai. Então, além de um filho, Martin agora tem uma neta. E é a paixão da vida dele. A menina visita ele, é uma gracinha. Não sei se deu para entender. O filho do Martin teve uma relação com uma pessoa, ela engravidou e não contou. E depois contou e a menina está aí no mundo. Então, uma história cheia de crianças escusas, né? Crianças que voltam e que reatam esse laço muito bonito. I'm telling a story about a guy that lost his kid. The kid was for adoption. The couple was Jewish. The family didn't want the kid because the mother was 16. And after 50 years, they found this kid. And the couple, with 70 years, have this kid back. And it's a big story. It's beautiful. Então, Amaravati foi um lugar de fortes histórias, de fortes emoções, de conhecer o Ajahn Amaro, que é autor de todos esses livros que eu trouxe aqui. Esse. Ele não para, ele é uma máquina de escrever livros, e todos são livros muito bonitos, e que a gente agora vai ter aqui na nossa biblioteca. E ele deu um conselho pra gente, assim, sem ansiedade, para tentar ter monges morando aqui. Constrói um caminho, traz os monges visitantes. Agora o Ajahn Sumedho vai vir aqui, graças a nosso contato com ele, depois de muito tempo, foi abade desse mosteiro de Amaravati por muitos anos, como se fosse o líder dessa tradição Theravada da floresta, na Europa. Então, assim, é um caminho que a gente está fazendo para, quem sabe, algum monge realmente querer apoiar o nosso projeto e vir morar aqui, e a gente ter essa ponte com eles, com todos esses mosteiros, para que venham mais monges passar temporadas aqui. Ele disse pra gente ir com calma, mas Portugal foi um grande movimento já para esse grupo. Eles não tem fôlego para fazer tantos movimentos ao mesmo tempo. Mas está acontecendo um outro movimento lá na Suíça, acho que a Suíça é um mosteiro que não é tão antigo, e alguma outra coisa lá que eu não me lembro, alguma outra região que também está sendo criado um mosteiro. Sempre um grupo de malucos, pessoas muito engajadas, como a Ana Maria foi aqui no tempo lá atrás, né? Aquele grupo que vem, que cuida, que mantém, e aí, a partir disso, mais gente vem apoiar. Itália. Para terminar a Itália em pouco tempo, a Itália foi digamos assim, a cereja do bolo. Eu não ia para a Itália. No meio da viagem eu resolvi que a viagem não ia ter 3 meses, ia ter 4. E mudei tudo, comprei uma nova passagem, perdi uma passagem, perdi várias reservas, foi uma confusão, o cartão de crédito não funcionava, enfim, ducas e sucas, né? Infelicidades e felicidades da vida. Eu consegui ir para a Itália e, graças a uma amiga que em Portugal me disse: vamos para o mosteiro juntas. Eu conheci, em 2 semanas a gente já era melhores amigas, e ela falou que ela iria para a Itália e que seria especial se eu fosse com ela. E a gente foi juntas. Na verdade eu fui antes, passei uma semana antes, eu passei no mosteiro. E Santa Chitarama foi assim, é como a SBB, é um lugar muito pequeno, muita amorosidade. Assim como a gente tem lá em cima aqueles toldos de plástico e você abre e está dentro da floresta, lá eles têm uma sala de meditação que é só toldo de plástico, super precário, mas que é lindo estar ali dentro e meditar com aqueles 9 monges, mais ou menos. A sala de meditação é metade dessa daqui, as pessoas se espremem, os monges ficam assim em L, então você medita, aqui no altar só tem o monge, o abade, e os monges estão todos em volta. Então é muito engraçado, você tem um monge meditando atrás de você. Eu não sei, mas eu sinto uma coisa muito boa, como se os monges abraçassem a sala, sabe? É uma coisa de você sentir aquela amorosidade na sala, é muito especial.
o povo tailandês ajuda muito. E lá eu conheci um monge singalês que mandou essas fitinhas para nós. Ele abençoou, falou que meditou muito tempo com as fitinhas. E ele, sabendo que aqui tinha um monge do Sri Lanka, ele sabe que aqui é uma casa para ele também. Então ele deu esse presente e deu uma das entrevistas mais hilárias, porque ele, antes de ser monge, era o mais namorador da face da terra. Ele se apaixonava por uma mulher, mudava, se apaixonava por outra mulher, ia para outro lugar. Ele era uma pessoa assim, muito intensa. E é um monge intenso. E acho que é isso que eu achei bonito. A pessoa, quando vira monge, ela não muda totalmente. Ela continua com aquela personalidade. Só que agora, em vez dessa vida frugal e, né, com tantas pessoas, ele é focado, trabalha muito e sorri e dá o dhamma dele de uma maneira muito especial. Eu adorei esse monge. É o Vimuto. Enfim, e lá um monge que eu achei também muito incrível, o Chandapalo, que é o abade, é uma das poucas pessoas na qual a presença e a conversa, você sente que ele está além. Eu não sei explicar, mas é assim, você se sente tão à vontade de não ser julgado por aquela pessoa, que às vezes você vai estar na presença de um monge e você endurece, né? Você fica um pouco tenso, porque, né, parece que aquela pessoa é tão distante, mas ele tem uma alegria e uma paz, uma serenidade. Várias pessoas falam isso, que o Chandapalo parece que ele é um homem de 2 metros de altura, magro, e ele não ouve, ele usa aquele aparelho de escuta, né? E algumas pessoas falam que ele é tão tranquilo, tão assim, abade do mosteiro, que deixa todo mundo fazer o que quer, que tem horas que ele desliga o aparelho e fica lá, tipo, não quer nem saber o que está acontecendo. É um joke, né? They say this monk, special monk, I'm telling, he's so special, so peaceful. But sometimes he turns off his ear thing to listen, and he just let things go. You know, he's not controlling. He's very. We can feel really relaxed with him. He's an amazing person. Enfim, eles são muito engraçados. A reunião de trabalho, aqui a gente faz reunião de trabalho como nos mosteiros, em 15 minutos. Você senta, o que cada um vai fazer? Você faz isso, você faz aquilo, beleza. É bem objetivo. Reunião de trabalho na Itália são 35 minutos, em que os 3 monges ficam falando coisas engraçadíssimas, causos, palhaçadas, e você morre de rir. E assim, parece um stand-up comedy, assim, eles são muito... O italiano tem um pouco essa coisa alegre, né? Mas eles são, assim, demais, era muito engraçado. Um monge tailandês que não falava inglês, só falava 2 palavras, cozinha e obra. Obra, cozinha, só isso. E o outro monge, que pra mim é muito incrível, eu fico meio emocionada de falar, mas assim, ele tem um problema neurológico e ele é completamente torto. Ele para andar, para se locomover, ele tem dificuldade para andar, e, enfim. Uma mente claríssima, um dhamma precioso e um humor fora de série. E esse cara, com todas essas dificuldades, sentando completamente torto, decidiu ser monge, é monge há mais de 15 anos, independente, na medida que o monge pode ser independente. E ele é o cara que faz a reunião de trabalho ser a mais divertida de todas, que ele fala coisas do tipo, cuidado com o monge tailandês, porque quando a gente for jogar o cimento, imagina aquela torneira de cimento, né? 190 metros de cimento. O monge tailandês pode ficar preso lá no cimento, no chão, porque o monge tailandês trabalha tanto que ele é tão pequeno que a gente não vê o monge. Então, assim, esse tipo de piada que, assim, contando aqui não tem graça, mas naquela atmosfera é muito divertido. E, enfim, e vi isso, monges em várias idades se tornando monges. Monges querendo ser monges, meninos anagáricas de 20 anos, estudantes de física, de computação, sempre esse perfil assim, né, gênio. E senhores de 60 anos, de 70 anos se tornando monges. Incrível. E trabalhando juntos, e um suíço, um italiano, um do Sri Lanka, um indiano. Você imagina para um suíço estar num mosteiro italiano? A gente é bagunçado, o italiano é 2 vezes mais. Imagina um suíço lá dentro, assim, é bem difícil.
Enfim, e aí, resumindo assim, eu acho que foi uma viagem que atravessou essa dimensão do sagrado. Eu tive também templos hindus na Inglaterra, em mesquitas, em lugares de outras tradições. Em algum momento, o que eu realizei, assim, que eu senti foi de que não importa a tradição, a língua, o cântico, o rito, é amor e é fé. Eu acho que eu poderia reduzir essa experiência, se eu falasse assim, o que me tocou mais, foi perceber em todos esses lugares sagrados essa generosidade abundante, infinita, essa fé, com pessoas que não são religiosas também, muitas pessoas que meditam em mosteiros e não têm religião também. Eu acho que elas precisam também ser incluídas, que a gente também afasta essas pessoas que são mais racionais, enfim. E a questão do humano, de que eu achava que tinha um perfil de monge e um perfil de monja. São pessoas mais introspectivas, até meio autistas, que gostam de ficar sozinhas. Não. Você tem o extrovertido, você tem o musical, você tem o dançarino, o bailarino, o agricultor, você tem todo tipo de pessoa, né? E uma entrevista que me marcou muito na Itália foi de um ex-monge. Foi uma das conversas mais lindas. A gente foi para um cemitério perto do mosteiro, ficou sentado conversando no meio da floresta. Depois conversamos mais. E esse homem, ele foi monge 16 anos. E ele se apaixonou por uma jovem de 25 anos, quando ele era monge e ele tinha 52. Ele largou tudo por essa mulher. Casou com ela, viveu 5 anos com ela. Ela é uma estudiosa de Pali, uma mulher que estudava muito budismo e que também queria ser monja. E disse que ela disse para ele, não deixe de ser monge por minha causa. Mas ele não ouviu. E coisas da paixão. E ele viveu com ela e depois de 5 anos, há 3 anos atrás, ela decidiu ser monja. E ela está agora na Coreia. É uma monja muito especial, da Madina. É o cântico? Não, esse monge... esse é canticô, né? Não sei. Mas enfim, é o Gerard, que virou um grande amigo para mim, uma pessoa incrível. Ele está com 64. Ele foi monge, o monge mais... foi brother, assim, dele, irmão dele foi o Ajahn Vadiro, então ele tem o mesmo mindset do Ajahn Vadiro, uma pessoa incrível. E eu falei pra ele, você é um professor do Dhamma. O Dhamma está em você mesmo não sendo mais monge. O que ele aprendeu vivendo com Bhikkhu Bodhi, sendo assistente de vários monges, conhecendo o Ajahn Brahm, ele conheceu os top dos tops, né? E viveu com esses monges que a gente admira tanto. E eu não acho que porque ele não é monge, ele não é um professor do Dhamma, sabe? Então eu falei pra ele que ele também, se a gente um dia puder recebê-lo, poderia ser uma boa. E hoje ele é professor de inglês e faz massoterapia. E é difícil voltar a ser leigo depois de 16 anos sendo monge. Não é fácil. E a Damadina é incrível, ela também quer vir pra cá. Em novembro ela vai pro Chile, então ela tem essa possibilidade de vir pra cá. Então temos o Ahimsko, o Analaio, que é esse scholar, esse super acadêmico, que quer ensinar em espanhol e perguntou para mim se poderia vir para cá. Ele quer fazer Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, 2017. E o Ajahn Apamado, de Portugal, que é a simpatia em pessoa, uma pessoa muito, muito, muito especial. Ele quer vir para cá também. Eu chamo ele de monge sorriso, que é um monge com um sorriso mais alegres e bonitos. Enfim, então a gente tem aí um monte de sementes plantadas de monges para vir. Tem um monte de lugares agora que sabe que tem brasileiro que medita e que quer que eles venham, e que a gente também tem as portas abertas para nós. Em todos esses lugares a gente pode ir, ficar, oferecer trabalho, oferecer doação, se a gente quiser. E eu faço esse convite para que a gente celebre o fato de que no Brasil a gente tem uma coisa tão bonita quanto eles têm, sabe? A gente pode não ter monge aqui vivendo agora, a gente vai ter monge visitando ano que vem, 3, né? 3
super monges, 5? 5 monges visitando, bem, graças ao trabalho desse grupo que está, né, o tempo todo se esforçando para manter esse lugar, mas que o que a gente tem aqui é incrível, são brasileiros ajudando, não tem tailandês que vem cheio de comida aqui, é gente daqui que pega no cimento, que trabalha, que quer se tornar monge também. A gente está cultivando uma coisa aqui, a gente já tem 4 monges brasileiros hoje, né? E 3 deles passaram por aqui e foram para a Ásia graças ao nosso apoio, né? Então, assim, isso é muito poderoso, sabe? É um karma que tem raiz muito profunda, e que eu acho que quanto mais profunda, mais a árvore é grande, né? Lá tinha uma moça que me falava, sempre que eu fazia a cerimônia da água, que é aquilo de transferir méritos, e sempre que eu doava, eu transferia méritos para minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos, o pessoal da SBB, ela falava, joga numa árvore grande, porque o mérito tem que ser muito, não é uma plantinha pequena não. E é uma coisa meio ritual, mas tem um significado profundo, né? Tem que ser grande, tem que dar e dar com todo o coração, sabe? E aí eu queria terminar só falando isso, que eu espero editar esse vídeo, são 8 horas de gravação, e eu espero fazer 17 videozinhos de 10 minutos, 15 minutos com esses depoimentos. Depois, se der, fazer um grande, mas acho que fica cansativo, acho que é melhor ter vários depoimentos, a pessoa escolhe qual ela quer ver. E é preciso ter ajuda, quem souber editar vídeo, quem tiver amigos que façam isso voluntário, ou por um bom preço. Muito bom, muita dana muito maravilhosa, porque eu sozinha não sei fazer essas coisas. Eu quero muito fazer isso nos próximos 3 meses. E milagres acontecem. Eu acho que a gente tem que ficar atento a eles e perceber quando é hora de largar, quando é hora de ir. Eu acho que eu larguei o que eu precisava largar no momento que eu precisava fazer isso. Nessa viagem eu descobri pessoas, eu consegui entrar mais fundo em mim mesma e perceber coisas que eu precisava largar, deixar de fazer e melhorar em mim. Eu percebi como funcionam as vidas de monges, de casais, de pessoas leigas, de uma maneira muito profunda, eu acho, que nenhum livro, nenhuma teoria pode trazer aqui para dentro. Mas se eu pudesse escrever 3 palavras, assim, eu acho que seria 3 coisas que eu acho que para mim foi muito forte, assim. A compaixão, que eu acho que é a energia que a gente tem de ver alguém sofrendo e correr e ajudar. Assim, eu acho que isso eu vivi eu mesma, vivendo vários momentos em que eu vi coisas acontecendo, em que eu tive que correr para ajudar. E eu estou vivendo isso na minha própria vida, em que eu estava vivendo momentos difíceis e que pessoas correram para me ajudar. Então eu estou meio que vendo seres de compaixão absurda, que eu acho que nem eu conseguiria ter tanta compaixão. Bondade, que eu acho que é essa energia um pouco mais para todos e que geralmente não leva a uma ação, mas que leva a gente a olhar os outros sem olhar como alguém que compete comigo ou como alguém que pode ser meu inimigo ou uma ameaça para mim. Eu acho que é essa sensação de entrar no ônibus e olhar para todas aquelas pessoas e desejar que elas sejam felizes, sabe? Eu sinto que bondade é algo que a gente pode cultivar assim. E gratidão. Eu acho que isso aqui faz o círculo, sabe? Que faz todos esses lugares funcionarem, faz esses homens e mulheres quererem ser monges, faz a gente querer encontrar pessoas que a gente possa se desenvolver, seja através do amor, da amizade, o melhor que a gente tem dentro da gente. Então é como se a gratidão de ter sido ajudado faz a gente querer ajudar e a compaixão do outro toca a gente quer ser mais compassivo. E uma senhora da tailandesa, ela me falou isso, eu falei, eu quero entrevistar você ajuda tanto esse mosteiro, você é tão generosa. Ela,
Não, esse mosteiro que me ajuda. Eu não ajudo esse mosteiro, não. Tipo, é o inverso e é o reverso, né? É um fluxo que eu acho que é amor. Eu chamaria de amor, né? Talvez os cristãos chamariam de Deus, né? Ou de os hinduístas de Brahman, né? Pra gente seria sabedoria, o Dhamma, meta, seria meta. Mas eu acho que eu tenho uma gratidão imensa de ter podido fazer esse percurso, nem todo brasileiro pode fazer isso. Em cada lugar desse eu pensei em vocês e eu tentei pelo Facebook compartilhar isso da melhor maneira que eu pude. Então, obrigada a todos, obrigada do fundo, lá de dentro. Agora, eu propõe a gente fazer 5 minutinhos só antes de ir embora, só pra gente trazer, talvez até contemplar um pouco algum motivo que a gente tenha para ter gratidão e tentar cultivar isso um pouquinho no nosso coração. Gratidão de estar vivo, de estar aqui. Gratidão pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo ar que a gente respira. Só alguns segundos a gente manter esse cultivo.